Na próxima quinta-feira acontece uma reunião pública para tratar de assuntos de interesse da comunidade sobre as políticas públicas de saúde em relação à responsabilidade animal. Ao meu lado, o coordenador regional do Sul de Minas, da área ambiental do Ministério Público, Dr. Bergson Cardoso Guimarães, que vai dar mais detalhes para a gente sobre essa reunião. Boa noite, Dr. Bergson, obrigado pela presença. Doutor, como surgiu a iniciativa de promover essa reunião pública? Essa iniciativa é uma demanda da comunidade mesmo, vários órgãos envolvidos, agentes da administração pública, a prefeitura, o Ministério Público, a entidade que é o Canil Francisco de Assis, e uma demanda também envolvendo a questão de saúde pública, dado que a questão da leishmaniose é um assunto preocupante também no nosso município, e isso envolve também a questão de outros municípios. Outras cidades foram convidadas a participar. A gente sabe que também representantes do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, representantes da sociedade, instituições, todos foram convidados para tratar justamente desse assunto tão importante. A perspectiva é que as autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário, o próprio Ministério Público, as polícias civil e militar, os outros órgãos envolvidos que têm uma responsabilidade nessa questão dessa política pública específica, da responsabilidade animal, possam se manifestar, possam estar presentes com a população e a população possa conhecer o que está acontecendo. Ou seja, são problemas públicos, são problemas coletivos que envolvem bens públicos e a situação também específica do Canil Francisco de Assis, que não tem como sobreviver com os recursos que lhes são repassados. Então, há a perspectiva também da soltura seletiva de animais na cidade. Isso é sério, né? Isso é bastante sério, é uma questão que, se começar a ocorrer, realmente vai trazer vários danos, né? A questão da leishmaniose, por exemplo, ela pode atingir um certo descontrole em relação a isso, né? Nós vamos ter pessoas também da área de saúde, do setor da UFLA, da veterinária, que vão se manifestar nesta reunião, autoridades, os próprios representantes do Canil Francisco de Assis, que é uma entidade muito respeitada não só no município de Lavras, mas em toda a região, né? Um trabalho conhecido, divulgado, né? Então, na verdade, e muitas vezes esse tipo de entidade sobrevive com doações e acaba fazendo um trabalho que é de responsabilidade do poder público. Não é? Então, nós temos que ter a posição do poder público, do município, da discussão sobre as leis e das autoridades sobre isso, no sentido de uma prestação de contas à população do que está sendo feito e do que pode ser feito. A gente sabe aqui da situação do Parque Francisco de Assis, doutor Bergson, porque a gente fez muitas reportagens, a gente recebeu muitos representantes aqui mesmo no Universitário Notícias para tratar justamente, porque houve um corte de verba, do município para com o parque, isso prejudicou muito, porque como que esses cães, vão sair do canil, e vão voltar para as ruas, isso vai causar um transtorno enorme, não só para a saúde, mas para vários setores. Isso é um problema muito sério. Na verdade, existe um tipo de mentalidade que está voltada no sentido de que tudo que é da ordem animal, vamos dizer assim, não merece a devida atenção como o próprio ser humano, a saúde do ser humano. Mas, na verdade, os animais fazem parte desse conjunto. É uma visão que hoje é conhecida como biocêntrica, ecocêntrica, ou seja, o senso comum nos indica que talvez isso não mereça atenção. Mas há uma interface grande desses problemas com a própria saúde humana. O ser humano não tem como sobreviver enquanto espécie se ele também não nutrir, valorizar a sua responsabilidade em relação às outras espécies. Existe um termo que chama especismo, ou seja, é aquela mentalidade que trata as outras raças ou como inferiores, ou como se o animal existisse só para servir ao ser humano. Ou seja, com a sua força de trabalho, com a sua companhia, para os seus experimentos científicos, e na verdade não é isso. Essa é uma mentalidade que nós temos que ir mudando aos poucos. Animal também sente dor, Há hoje estudos indicando de um outro tipo de consciência, mas que existe a consciência, e a crueldade contra os animais, os maus tratos, é algo previsto
até mesmo é crime e é previsto na nossa Constituição Federal. Ou seja, muitas vezes nós temos leis, nós temos boas leis, mas elas não são implementadas, principalmente leis municipais. Nós temos a lei orgânica, nós temos a lei da política de saúde pública, mas ela não é implementada. E a população também precisa participar, né? Nós temos visto manifestações políticas, participação nas ruas, mas essas participações também têm que ter um cronograma de trabalho, uma participação efetiva nos conselhos, na discussão, no conhecimento das políticas públicas, não é? A população tem que participar de forma mais organizada, porque são problemas coletivos. E, doutor Bergson, uma primeira reunião vai acontecer no Unilavras, já agora, quinta-feira, né, a partir das 7 horas da noite. Quem está em casa nos assistindo está convidado também para fazer parte da reunião. E outras reuniões também vão acontecer. Esse é o primeiro passo apenas. Na verdade, é uma série de reuniões públicas que nós temos feito na nossa área de atuação, que envolve 176 municípios no sul de Minas. E essas reuniões, que têm um caráter de audiência pública, têm servido para ser efetivado um diagnóstico dos problemas, das situações que surgem de demandas locais, né? Nós temos trabalhado com a questão do parcelamento do solo, né? Com a questão de danos ambientais locais, e como houve essa demanda, nós estamos trabalhando com essa reunião específica com esse assunto. Então, é uma oportunidade de a população participar também, ver o que está acontecendo, e depois desse diagnóstico, dessa, vamos dizer, manifestação pública das autoridades e da população, nós vamos ter um cronograma de atuações para ver as responsabilidades, né, das autoridades também, e definir as políticas públicas, né, e fazer um cronograma realmente assim de atuações do que pode ser feito para que essa situação não possa atingir níveis de gravidade, o que todo mundo não quer. A gente não quer que o Parque Francisco de Assis sofra muito com isso, né, doutor Bergson? Claro. A gente fica preocupado também. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Uma boa noite. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Obrigado a você.